Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós estamos iniciando mais um Café com Kardec e amigos, neste feriado do Dia de Finados, não é? Então, um dia em que várias religiões homenageiam aqueles que já partiram do plano físico. E hoje nós vamos fazer um bate-bola muito interessante com nossos amigos Naldo Vicente, do Movimento Espírita de Natal, e França Souza, nosso querido amigo, trabalhador do Núcleo Espírita Seara de Luz e também do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade paraibana de Frei Martinhos. E nós vamos falar, então, sobre essa temática geral, né? O título ficou Dia dos Mortos e Dia dos Vivos. Vamos, então, debater esse tema e vamos fazer nosso momento musical. E tem uma música muito interessante sobre essa temática, que é do nosso amigo Hércules Bruno, do grupo Amigos e Canções. E ele diz assim: Senhor Jesus, partiu o nosso irmão, errou e acertou, e soube amar. Nos deixa uma saudade que toca o coração, recebe a nossa prece em tuas mãos. Senhor Jesus, partiu o nosso irmão, errou e acertou, e soube amar. Nos deixa uma saudade que toca o coração, recebe a nossa prece em tuas mãos. Perdoa-nos o chorar e por não nos alegrar. Sabemos que ao nascer um dia partiremos e haveremos de nos encontrar num grande e lindo lugar, e lá o Senhor vai estar a nos abraçar. Perdoa-nos o chorar e por não nos alegrar. Sabemos que ao nascer um dia partiremos e haveremos de nos encontrar num grande e lindo lugar, e lá o Senhor vai estar a nos abraçar. Tua voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for.
livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. É isso, meus amigos. Então, nós fizemos aqui as canções Saudade, de Hércules Bruno, amigo grupo Amigos e Canções. Também fizemos a música autoral Liberto, que é uma composição minha, junto com o querido amigo Júlio César Bezerra. Boa noite, Maria Amorim. Gratidão pelo feedback. Boa noite, Terezinha, Alisson, Valdomiro, nossa querida operadora aqui nos bastidores, Clara Monize. Queremos agradecer o apoio da equipe do canal Seridó Espírita. Estamos ao vivo também pelo Núcleo Espírita Seara de Luz, que está completando 45 anos de atividades na cidade de Currais Novos, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Estamos também pelo Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Parelhas. Abraço aos queridos amigos desta cidade. Também pelo Grupo Sementes de Cristo, de Acari. Pela Rede Amigo Espírita, novo parceiro do canal, e também pela TV7, realização do projeto Canal Seridó Espírita. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos nessa data muito especial de reflexão, onde o Espiritismo estende seu respeito a todas as manifestações religiosas, todas essas manifestações que levam a Deus, todas aquelas que praticam o bem, que praticam o autoconhecimento como forma de caminho para Deus, serão muito bem respeitadas pela doutrina espírita. Vamos trazer então aqui o nosso amigo Naldo Vicente, primeiramente. Boa noite, Naldo. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez ao canal Seridó Espírita. Boa noite, querido amigo Wesley. Estou aqui com um pouco de inveja branca desse seu penteado, né? Ficou muito bacana. Mas é com Gratidão. Muita alegria que a gente está aqui novamente, vendo os amigos, né? Isso é muito bom. Espero sábado estar junto aí também. Maravilha, amigo. Como diz o querido parceiro e membro do canal Seridó Espírita, Igor Mateus, esse programa é maravilhoso porque ele é o café com Kardec e amigos. 3 coisas muito boas, né? Café, Kardec e amigos. E dentro do movimento nós fazemos realmente muitas amizades. Esse é um dos pilares do movimento espírita, podemos dizer assim. Vamos trazer então nosso amigo também, França Souza, aqui para nossa telinha. Boa noite, França. Boa noite, Wesley. Boa noite, Naldo, Clara Monize, todos que compõem a direção do canal Seridó Espírita, que nos possibilita esse encontro realmente de amigos, e para falar de um assunto encantador, que é a doutrina que Kardec, que está no café conosco, nos trouxe, né? Verdade, meu amigo. E então nós vamos abrir as considerações iniciais de vocês. Vamos começar pelo nosso convidado de mais longe, o Naldo. E vamos aqui colocar em torno de 10 minutos para vocês fazerem as considerações iniciais e depois nós vamos realizando o nosso bate-bola, o nosso café. Vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube, pelos canais do Facebook, podem também fazer suas participações, tirar suas dúvidas, mandem os seus comentários e suas perguntas aqui que nós vamos colocar para os nossos amigos, tá bom? Então, Naldo, fique à vontade para as suas considerações, meu amigo. Na verdade, eu gosto muito desse tema, né? Porque eu faço muito esse desprendimento da questão de que
corpo e espírito, né? Mas não vamos nem falar nesse primeiro momento dessa questão. Vamos primeiro tratar nessas considerações, tratar primeiro do dia, né? Então, por exemplo, todas as religiões, a gente vê comemoração do Dia dos Mortos. Eu, particularmente, acho muito bacana isso. Por que eu acho bacana? Porque imagine você que quando você faz seu aniversário aqui, você adora quando alguém liga para você e diz assim, olha, parabéns pelo seu aniversário, ou então, mesmo quando você está distante, que não já saiu de uma cidade, que tem um amigo que liga e diz assim, olha, que bom, estava aqui comendo uma maçã, lembrei de você. Então, eu acho muito bacana, por quê? Porque imagine você está do outro lado e chegar do outro lado e imaginar que ninguém lembrou de você aqui. Você deve, de fato, repensar o que você fez aqui, né? Você começa a pensar, poxa, mas o que é isso? O que eu fiz lá na minha existência corporal que ninguém lembra de mim, ninguém desceu uma lágrima, ninguém falou nada, ninguém nem sequer xingou. Então, quer dizer, essa data, ela é uma data que ela tem tudo a ver conosco. Essa questão de morto, de vivo, isso é só uma questão de colocação de frase, mas para nós é tudo vivo, né? Então, eu digo sempre para as pessoas, eu digo, olha, existe aquele momento difícil do luto, isso é fato, isso é fato. Nós precisamos ter esse respeito como espírita, daquele momento difícil na vida de cada um, que é a perda daquele ente. E não adianta, muitas vezes, eu até me choco com alguns comentários espíritas, do ponto de vista de que, ninguém perde ninguém, todo mundo continua vivo. Alto lá, gente, alto lá. Porque nós perdemos sim. Imagina que você tem uma esposa, que você tem um filho, que você tem uma mãe, tem um pai, e imagine que ele desencarna, é evidente que você sabe que, desde que nos tornamos espiritualistas, que o espírito permanece, que ele é imortal. Mas imagine que domingo que vem você não vai mais poder estar tomando aquele cafezinho com a sua mãe, ou amanhã você vai acordar e sua esposa não vai estar ali, ou seu filho que você tanto ama não vai estar ali, seu pai. Então, há uma perda real. Há uma perda real. Há uma perda de convivência com aquele ente que convivia com você, que interagia, que te trazia alegria, que te trazia tristeza, que às vezes tinha discussão, mas que estava ali naquele bate-bola com você diariamente, ao qual você aprendeu, ao qual você potencializou o seu amor por ele, né? Então, como é que não podemos dizer que não houve perda? Claro que houve perda. E as primeiras semanas, os primeiros meses, isso é muito difícil, inclusive o primeiro ano é muito difícil. Por quê? Porque você vai vivenciar ali todas as datas comemorativas e aquele ente não vai estar lá. Então, se é sua esposa, você tem a data de aniversário do dia do primeiro beijo, do dia dos namorados, do dia que assistiram o primeiro filme, do dia que noivaram, do dia que casaram, do dia que tiveram um filho. Então, todas essas datas vai disparar um gatilho ali na sua mente que vai te trazer aquela lembrança carregada de saudade. Aquela lembrança carregada de saudade. Agora, o que pesa na economia para o espírita? O que pesa é que a gente vai compreender, em primeiro momento, essa perda, respeitar, e aquele que é espírita, ele vai começar a achar maior consolação na doutrina pelo fato de que ele compreende uma lei que é geral e para todos, ele compreende, então ele passa a trabalhar melhor a aceitação daquele que não está mais presente com ele. Ele não está mais presente. Então, ele começa a trabalhar essa aceitação. Porém, isso não é no estalar de dedos. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora e seu momento de ir gradativamente compreendendo que o que vai ficar é a saudade,
mas a saudade bacana, a saudade agradável. Então, a própria Joana trata disso em um dos seus livros, que ela vai dizer, olha, pelo menos 8 semanas, mas a gente sabe que cada um tem seu prazo, cada um tem seu tempo. Então, respeitemos, sim, a perda daquele aquela pessoa que teve essa perda. Nós também temos que compreender isso. E, ao mesmo tempo, a partir daí, a gente vai trabalhando essa saudade, que vai ficando do quê? Vai transitando na aceitação, à medida que você vai aceitando essa condição de lei divina e compreendendo que o espírito é imortal, tendo essa certeza, tendo essa forma de enxergar o mundo, isso vai te fortalecendo para que você, de fato, chegue no patamar da saudade agradável. Da saudade agradável. É daí que a gente chega no ponto de comemoração. No ponto de comemoração, porque aqui a gente vai dizer, mas a comemoração do dia de finado. Eu não vejo muita gente comemorando, não. Você vai num cemitério, é muita gente chorando, entendeu? Chorando. Então não há uma comemoração. A comemoração, de fato, ela deve existir no sentido de que agora eu me desprendi de todo aquele movimento que existia, compreendi que aqui teve uma separação e que iremos nos reencontrar, né? Que iremos novamente continuar caminhando. Aí, de fato, passa a ser uma comemoração. Por quê? Porque eu compreendo que aquela pessoa que conviveu comigo não mais se encontra nesse mundo de provas e expiações, que já se encontra livre da prisão da carne, que ali já está na condição de espírito e que podemos continuar interagindo pelo pensamento, ainda não de forma tão como era presencial aqui, quando aqui vivia na Terra, mas a gente vai começando a compreender melhor essa saudade, e aí a gente começa a lembrar das partes boas, daquilo que conviveu, da parte agradável, né? E aí, quando você compreende tudo isso, você vai ali tá, de fato, comemorando, porque aquele que você ama já não se encontra aqui nesse laboratório, muitas vezes de forma penalizada, muitas vezes de forma entristecida, mas que ele está livre, que ele está trabalhando, que ele está vivendo, que ele continua vivendo da Silva. Até esse ponto, aí é a doutrina espírita consoladora, que traz isso aí de forma magnânima para todos aqueles que querem compreender quem somos, a nossa gênese. Então, essa é o pontapé inicial. Eu passo aí a bola para o meu amigo França. Pois é, meus amigos, boa noite. Mais uma vez a todos que nos acompanham. O Seridó Espírita, TV7, Rede Amigo Espírita, todas as redes sociais que estão solidariamente transmitindo esses momentos desse bate-papo sobre esse dia que tem um nome que ao longo do tempo foi muito, talvez, deteriorado, possui uma conotação assim meio que tétrica, aquela coisa finado. Curiosa essa palavra, dia de finado, né? O radical dela vem de fim, de ponto final. Né? E quando a gente vai no dicionário verificar o seu significado, aí é que a coisa fica pior. Finado, aquele que deixou de existir. Aí a situação complica mais ainda, né? Mas, se bem que, apesar do nome, apesar da definição, e a gente percebe que, na verdade, esse dia, essa comemoração, como o Naldo já falou, embora que com lágrimas muitas vezes, mas, na verdade, aquela lágrima da saudade, do sofrimento, da ausência, que Naldo falou muito bem, que é muito dolorido. Mesmo para nós que conhecemos o Espiritismo, não é fácil. Mas não é fácil mesmo, porque às vezes a gente, quando começa a estudar o Espiritismo, se empolga demais, tranquilo, partiu, continua vivo e tal. Só que, nas dimensões diferentes, vai deixar uma lacuna que vai nos fazer sofrer muito, isso é inevitável. De qualquer forma, esse dia,
com essas visitas dos túmulos, com muitas pessoas chorando de saudade, de dor, não é profunda, como às vezes mães que perdem os seus filhos, que nós sabemos que talvez nessas perdas aí sejam as mais difíceis, as mais dolorosas. Aquelas pessoas que estão ali visitando, estão matando a saudade, estão olhando para aquela fotografia, estão chamando pela memória, relembrando muitos momentos que compartilharam juntos na jornada terrena. De qualquer forma, quando a gente observa essa configuração em que o dia de finado se apresenta exteriormente, representa, de certa forma, a ideia inata que todas as pessoas têm dessa continuidade. Porque senão não faria sentido nenhum. Não faria sentido nenhuma lembrança, a ida até o túmulo, sabe? As recordações, o coração palpitando, batendo mais forte, lembrando de tudo aquilo que conviveu com aquelas criaturas. De certa forma, esse momento que as pessoas levam os seus buquês de flores, representa, sim, um símbolo de que continua. Se muitas ideias religiosas, às vezes, ainda não sabe bem como isso acontece exatamente, mas essa presença nos cemitérios, essa lembrança e tudo isso representa esse anseio íntimo de que a pessoa, de alguma forma, está ouvindo. De alguma maneira, ela estaria percebendo a disposição do seu ente querido de se aproximar um pouco mais dela nesse momento simbólico. Com certeza. E isso está nítido porque o próprio Livro dos Espíritos, que é o livro basilar da doutrina espírita, é aquele livro onde está contido toda a estrutura básica do conhecimento em que essa doutrina imortalista está fundada. Olha que coisa interessante. Lá na pergunta 320, os espíritos perguntam como essa sensibilidade, como é que os espíritos que já partiram, eles sentem essa questão desse dia e dessa comemoração. E a resposta deles eu achei muito curiosa, porque a gente tem que ter muito cuidado com essas respostas dos espíritos, porque cada palavra colocada ali tem uma importância fundamental. Olha o que é que eles dizem. Eles se sensibilizam, estou dizendo aqui com minhas palavras, mas essa palavra que eles próprios colocaram lá, eles sensibilizam muito mais do que podeis supor. Opa! Muito mais do que podeis supor. Porque é outra armadilha também do sentimento, quando a gente penetra os umbrais do espiritismo, porque o que é que acontece quando a gente começa a estudar o espiritismo? Dia de finados não tem importância nenhuma, sabe? Está todo mundo vivo, continua vivo, essa relação permanece, mas às vezes, na correria diária, a gente termina passando anos e anos sem lembrar de tantas pessoas que nos antecederam e que contribuíram firmemente para sermos o que somos hoje. Os nossos antepassados, desde os nossos avós, passando pelos pais, irmãos que já partiram e etc. Então, esse conjunto de pessoas tem um valor muito importante. Muito importante. Sem a nossa ancestralidade, sem essas pessoas que contribuíram para que nós tivéssemos condições de ter uma existência do ponto de vista físico mais firme, mais sólida e etc., essas pessoas, todas elas contribuíram de forma muito significativa. E, de fato, gente, ainda sem trazer o viés mais intenso da religiosidade espírita, mas se nós imaginarmos até do ponto de vista racional, olhe só, o que é que um pai humano que ama o seu filho faz por ele? Tudo que está ao seu alcance. Para que ele cresça com saúde, para que ele possa
receber no seu coração sementes de valores educacionais ao longo da sua vida. Vai procurar a escola melhor que se adeque à situação dele. Vai procurar o que de melhor ele consiga dar a esse filho para que a sua caminhada seja o mais tranquila possível. E é curioso porque a gente percebe nos pais mais idosos, bem mais idosos, não é? Que eles, cada fase da idade de um filho tem uma preocupação específica. Cada momento a gente diz, mas o filho já é adulto, já criado, já casou, já com neto. Sim, mas eles se preocupam do mesmo jeito. E ficam querendo saber como estão as coisas. E os filhos ligam, e aí vai aquele... Então, o pai que ama, humano, cheio de defeito que somos todos nós, tem uma dedicação desse tamanho. Agora imagine aquele, sabe aquele da oração, que a gente já repetiu não sei quantas vezes, de todas as religiões cristãs, já repetimos inúmeras vezes, e passamos por cima das frases, mas olha a primeira frase daquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, porque os discípulos pediram oração, porque naquela época era tanta ritualística no judaísmo, era tanta coisa, que eles pediram que, se fosse possível, desse uma oração que eles conseguissem sintetizar, né, as perspectivas dos objetivos por trás de uma oração, que é o de pedir, louvar e agradecer. Aí, Jesus começa essa oração com a seguinte frase: Pai Nosso. Pronto. Significando que tem um pai de Jesus, dos discípulos de Jesus daquela época e dos que estão aqui hoje. É um pai de todo mundo. Agora imagine o seguinte, se o pai humano faz o possível para que o seu filho viva o mais longamente que for possível nesse corpo presente, agora imagine esse pai. O que é que um pai desse, qual é a solicitude de um pai desse na vida dos seus filhos? É justamente o presente que ele nos deu na hora que nos criou. A permanência, a imortalidade. Então, com todas as dificuldades das perdas, com todos os desafios dessa ausência, dessas lacunas deixadas, não podemos perder de vista, qualquer que seja a nossa ideia religiosa, esse Pai Nosso jamais permitiria que um filho seu deixasse de existir, como diz o dicionário dos finados. Seria bom a gente botar o nome dos continuados no lugar de finados, que, né, também não combina muito. De qualquer forma, é isso. Mas essa saudade, essa presença lá no túmulo, onde estão os restos mortais, tem um significado. Tem um significado. Inclusive, o maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que eu chamo pelo pensamento. Naldo disse uma coisa que eu gostei demais. Gente, quando alguém aniversaria, aí aquela pessoa amiga terminou às 24 horas e esqueceu. A pessoa fica, sabe? Cabisbaixa, sofrida, né? Isso quando é uma esposa, é que o negócio é complicado. Então, imagina o seguinte, as pessoas que partiram, na hora que a gente chega naquele túmulo, que vê a fotografia, que imediatamente o pensamento faz essa conexão, com certeza absoluta, ela vai sentir algo muito, muito gostoso. Vai sentir aquela presença. Tem a condição, inclusive, dependendo das circunstâncias, de dar um abraço no encarnado. E o encarnado sentir, sabe? Como se fosse aquele leve arrepio, mas uma coisa gostosa, maravilhosa.
Então é isso. Aproveitemos esse dia para tirar um pouco também do nosso tempo e relembrar essas criaturas que passaram pela nossa vida e que tanto contribuíram na nossa caminhada. Essa é a ideia. Muito bem, meus amigos, eu acho que ficou todo mundo muito satisfeito realmente com essa introdução que vocês fizeram, trazendo a lume a realidade da forma como nós temos que encarar, né? E realmente, como trouxe Naldo, o peso da ausência física dos nossos entes, com certeza, nos trazem um certo pesar, não é? Mas a doutrina espírita nos provoca reflexões importantes para entendermos esse processo, obviamente não transcorrido sem sofrimento. Eu lembro aqui de uma curiosidade de um livro de Leon Denis chamado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E nesse livro Leon Denis já traz uma referência de que os druidas que moravam ali na região da Gália, que hoje é o território da França, né, o território francês, os druidas já cultuavam essa homenagem aos mortos da sua época. Lembrando que Allan Kardec também foi um druida em uma de suas encarnações passadas. Por falar em druida, quero trazer aqui uma pergunta de Jean Cabral, que está aqui presente através do YouTube. Lembrando que vocês podem fazer suas perguntas, seus questionamentos. E Jean diz assim: vamos passar a bola para Naldo. Não tenho nenhum conhecimento no assunto, mas gostaria de a opinião de vocês. O luto é uma questão de cultura? Por exemplo, os druidas não tinham luto. Pelo contrário, acho que eles até festejavam a morte. Lembrando também que os mexicanos, eu tenho certeza que já vi filme, inclusive, né, os mexicanos encaram essa coisa do funeral de uma forma até meio festiva. Né? Como é que você vê essa questão cultural do luto, Naldo? Microfone. Microfone, Naldo. Pronto, agora melhorou. Com certeza, ele vai muito da cultura, porque, por exemplo, você imagine que nós somos uma cultura que fomos educados para ter medo da morte, entendeu? Que não faz nem sentido, porque se você tem na morte algo que é natural, é como se você perguntasse outro dia, o pessoal falando, eu falei em morte, o pessoal disse, nossa, não fala nisso aqui, isso não presta. Aí eu perguntei assim, ué, mas deixa eu entender, vocês não são cristãos? Sim, somos. Vocês creem em Deus? Sim, cremos. Deus é todo poderoso? Sim, é. E quem criou a morte? Aí ficou todo mundo calado. O que isso quer dizer? Ora, Deus não poderia ter criado nada que não fosse bom para nós. O que pesa é o nosso entendimento acerca do que nos é ensinado durante a vida. Então, nós somos uma cultura que foi ensinada a ter medo da morte. Uma lei natural, entendeu? Que quando você se torna espírita, você compreende o que tem lá no livro dos espíritos a respeito. O que é a morte? A cessação dos órgãos. Então, acabou o fluido. O que morreu, de fato? O que morreu, entre aspas, foi aquele conjunto chamado homem, que espírito, perispírito, corpo, princípio vital ali animalizando. Então, acabou o conjunto pela cessação do fluido, então houve o que é a desagregação dos órgãos, que vai novamente se transformar em outros corpos, ou seja, ele continua com vida, né? Ele vai dar vida a outras, mas essa cultura em torno de que a morte é ruim. Então você nasce numa cultura que você não pode ouvir sobre morte, você não pode nem planejar, fazer planejamento funerário. Entendeu? Espero que meus parentes não estejam ouvindo, mas eu fiz um plano funerário, eu fui condenado dentro da família, porque coloquei a família num plano funerário.
Eu digo, gente, a gente não tem dinheiro para enterrar morto, não, então tem que fazer plano. Mas perceba, todo mundo tem medo. Então, culturalmente, nós somos ensinados a ter medo da morte. Isso não é de agora, isso já vem gradativamente de muito tempo. Então, há outras culturas que muitas vezes não sabemos se pela questão inata, ou se por uma questão de conhecimento, ou por uma questão realmente de ensinamento, elas não veem como nós vemos esse medo todo da morte. Porque entenda que parte do nosso sofrimento por aquele que deixou de conviver conosco, ele está atrelado ao apego e do medo da morte. Então, o medo gera o apego e o apego gera sofrimento. Então, eu sofro mais porque eu tenho apego. Se eu culturalmente fosse compreendendo que determinado ponto da vida, aquele indivíduo vai retornar para casa, porque primeiro ele é espírito, então ele retorna para casa. Aliás, vale salientar, eu gosto sempre de frisar isso, não existe, fulano viveu muitas vidas. Não, ele não viveu muitas vidas, ele só tem uma. Ele viveu múltiplas fases da sua vida, da única que ele tem como espírito, que foi criado simples e ignorante, né? Ignorância e de falta de ciência. Então ele vai percorrendo, transitando entre um mundo e outro, ora aqui, ora lá. Essa compreensão já faz com que eu compreenda tanta coisa em torno da morte, que eu vou trabalhando ali o próprio desapego. Então, excelente pergunta do nosso amigo, mas eu creio sim que essa cultura que influencia muito o ensinamento do medo da morte, algo que é natural, Voltando a frisar, a gente tem a questão da perda, sim. Nós não estamos aqui menosprezando nem desvalorizando a perda da convivência daquele ente, mas uma compreensão melhor acerca do retorno daquele espírito para o mundo espiritual, com certeza amenizaria muito o sofrimento, diminuiria muito o apego, que por consequência diminuiria o sofrimento. Então, eu, pelo menos no meu pouco conhecimento, creio sim que a cultura influencia sim. Maravilha, amigo. França, gostaria de comentar essa pergunta? Acredito que, de fato, é oriundo da cultura, realmente, sabe? Pelo menos a maior parcela do que a gente sente nesses momentos. De fato, nós fomos extremamente mal educados nesse aspecto. Nós, que eu digo aqui do Ocidente, né? Que cultuamos a morte de uma forma meio realmente tétrica. Isso apavora, certo? Eu me lembro que eu nasci na zona rural, era filho único, naquela época que não tinha energia elétrica e tal. Então, quando morria alguma pessoa ali da vizinhança, meu amigo, era um clima, era aquele ambiente, sabe? As histórias e o medo, sabe? Dessa finalização. Então, realmente, é muito cultural. É muito cultural isso. Depende totalmente desse processo em que nós fomos educados. Maravilha. Nós vamos inverter a sequência agora, vamos continuar com França. França, é o seguinte, me chama muita atenção a questão 322 do Livro dos Espíritos. E dela eu quero tirar três reflexões para você comentar. Na questão 322, Allan Kardec pergunta assim: os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se dele? A resposta, os espíritos dizem que lhes importa a terra. Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem o universo inteiro pela frente. Essa questão me chama a atenção pela força da palavra espíritos esquecidos. Eu achei tão forte essa expressão e até um pouco doída, não é? Os espíritos esquecidos. Porque parece tão triste a gente ser esquecido, né? Em que concepção você encaixa essa ideia
dos espíritos esquecidos. Nessa mesma questão, a gente tem aí uma referência à visita física às tumbas, não é? Aos mausoléus, aos túmulos, que é feita em diversas tradições espirituais nesse dia 2 de novembro. Então, eu queria que você comentasse os espíritos esquecidos e essa visita às tumbas, né? A terceira questão é que, dentro do movimento espírita, a gente sabe que existem até eventos turísticos em que as pessoas vão visitar o túmulo de Allan Kardec, né? Então, como enxergar essa questão aí? E Naldo depois também entra no bate-bola, né? Os espíritos esquecidos, a visita física às tumbas e até essa visita que se realiza como um certo, de uma forma talvez meio ritualesca, ao túmulo de Allan Kardec. França. Primeiro, em relação aos espíritos esquecidos, nós sabemos que vivemos ainda num mundo de provas e de expiações. O que é que significa isso? Significa que a maior parte dos cenários em que estamos imersos são oriundos de situações que ou são para testar a nossa capacidade moral, a nossa capacidade intelectual, até que ponto ela irá, ou também como uma forma de recebermos determinadas lições que são oriundas de atitudes nossas, se não da presente, mas pelo menos de etapas de aprendizado anteriores, que nós chamamos de existência, né? Alguns chamam de vida, apesar de que eu concordo com o Naldo que a vida é apenas uma, mas de vidas passadas. As questões, muitas vezes, dependendo de como nós plantemos a nossa caminhada numa determinada existência, possa ser que, no momento seguinte, a gente vá colher esses frutos que muitas vezes são frutos extremamente amargos, né? Conversando com o médium e expositor Frederico Menezes, ele disse que um dos espíritos em toda a sua trajetória mediúnica que mais lhe chamou a atenção, em que ele percebeu um sofrimento muito intenso, foi um espírito que reencarnou com determinadas situações expiatórias, por erros cometidos do passado, por um novo aprendizado necessário, por egoísmo exercido no passado. No presente, ele reencarnou e foi absolutamente abandonado pela família. 100%. O pai não conheceu, a mãe o abandonou, ele nunca conseguiu nenhuma espécie de atendimento em orfanato. Eu sei que foi uma vida absolutamente só. Então, imaginemos um cenário de alguém encarnado dessa forma, e quando desencarnar, vai ser sepultado de maneira assim, indigente, às vezes um túmulo, que se encontrar quem consiga pelo menos colocar o seu nome lá, etc. Mas ele vai ser muito difícil de alguém numa situação dessa ser lembrado pós-morte por alguém que ficou aqui encarnado ainda, vivo, no corpo físico. Então, eu imagino que esses espíritos esquecidos, que o Livro dos Espíritos fala, são esses que, devido a circunstâncias existenciais necessárias ao seu aprimoramento, não tiveram uma vinculação saudável, atrativa, a ponto de, após a sua morte, motivar visitações, motivar uma presença mental que o chame, não é? E curioso aí, Wesley, também, porque eles respondem, quer ver, diga aí só o iniciozinho da resposta, para eu dar 322. Deixa eu ver se eu tenho aqui também. Aqui, que lhes importa a terra, somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar a ela. Ele tem o universo pela frente. Certo. É, assim, de certa forma, em tese, porque veja só, o que é que acontece? Tudo depende do sentimento.
Tudo depende do sentimento. Nós sabemos que partimos para a nossa casa, para o mundo espiritual, exatamente como estamos aqui. Então, se em algum momento nós temos afetos e ao partir nós ainda ficamos com essa conexão muito forte, esse apego, como o Naldo falou, de certa forma querendo ainda, como se fosse assim, uma recíproca desse carinho, muitas vezes possa ser que no esquecimento de pessoas que procuram aquele túmulo naquele dia, a pessoa possa sentir realmente, possa sentir-se meio abandonado. Tudo vai depender de como está a sede do seu sentimento, de como está as suas emoções, o seu coração. Se ele realmente compreender que ali é para seguir em frente, é um novo caminho, e já tem essa condição realmente dessa perspectiva infinita, universal, maravilha. Mas possa ser que na ausência de alguém que para ele pudesse ser alguém muito importante para estar com esse pensamento conectado nele, possa ser que ele sinta realmente. Sinta essa ausência e sofra um pouco com isso. Porque nós sabemos que não tem saltos no processo evolutivo e muitas vezes, ao partirmos, ainda estamos de alguma forma vinculados a esses corações. Por isso que essa recíproca é importante, por isso que a própria resposta dos espíritos diz que muitas vezes a maioria deles dão uma importância muito maior do que nós podemos supor. Então tudo vai depender da estrutura de sentimento que o espírito se encontra lá, para sentir ou não sentir esse abandono. Muito bem. Naldo gostaria de comentar esse tema? Sim, um pouquinho só. Eu concordo com França nessa parte onde, por exemplo, à medida que o espírito, ele ainda dependendo da sua perfeição moral, do seu entendimento, dos seus níveis de apego, ele vai sentir, isso é fato. Mas, por exemplo, quando eu olho essa pergunta, eu vejo que os espíritos, eles querem de fato, isso é um entendimento meu, eles querem de fato desqualificar a ideia de que exista um lugar circunscrito onde o espírito vai sentir. Por exemplo, quando ele diz os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao ver que ninguém se lembra deles. Ele aqui vai responder que os espíritos não vão lá. Olha, que lhes importa. E ele vai mais longe. A terra. A terra. Então, por exemplo, aqui é como se os espíritos quisessem dizer que esse espírito ao qual ele está se referindo aqui, ele já não tem mais esse apego, esse nível de apego, e que nem a terra em si lhe importa. Porque a única coisa que vai retê-los é pelo coração. Não se prende senão pelo coração, pelo sentimento. E, à medida que essa compreensão é sabida que pelo pensamento, você, não importa onde você esteja, se seja no cemitério, num túmulo, numa tumba, mas sim é pelo pensamento que ele vai entrar em conexão com você, é como se os espíritos quisessem descaracterizar o local. Olha, não vai fazer diferença se você, por exemplo, vou dar só um exemplo, um parênteses. Hoje, quando a gente vinha na estrada, eu vi um carro na contramão acendendo vela numa casinha no meio da estrada. Imagine, eu fiquei assim pensando, Deus do céu, na contramão, na hora outro carro vir acidentar e terminar arrumando outra casinha ali mesmo. Então, por exemplo, é como se os espíritos quisessem se caracterizar, olha, você não precisa estar ali naquela casinha, naquele túmulozinho, fazendo isso ou aquilo, não. O que te importa, de fato, é o coração, é o sentimento, é o pensamento. Então, eu concordo com França nesse primeiro momento, quando ele diz, olha, depende muito do espírito. Se ele for um espírito apegado, é evidente que ele vai sentir, ora, eu sou apegado, sou ciumento, e na medida que eu vou ali e ninguém vai lá, é evidente que eu vou sentir, é como se esquecer. O próprio André Luiz tem esse sentimento lá no nosso lar, quando ele vai lá dar uma olhada e ninguém está,
olha, só quem orou por você foi aquela senhorinha ali, e sua mãe. Ele fica sentido com isso. Então, não é diferente, é a mesma coisa. Então, ele vai ficar sentido. Mas quem era André Luiz naquele momento? Então, aqui, para mim, é como os espíritos quisessem dizer, olha, vamos descaracterizar essa questão do túmulo, porque nem a Terra em si, se não for pelo sentimento, tem importância para nós. Por quê? Porque nós temos o universo inteiro para transitar, para sentir, para vivenciar. Então, esse é o meu entendimento nessa pergunta. Concordo com o França, no primeiro momento, e estendo um pouquinho mais essa ideia. Muito bem, meus amigos. Quero me saudar aqui os amigos que chegaram um pouquinho depois. Francisca Ferreira, Francesco, Salatier, Elias, Tânia Soares, um abraço, querida, grande artista espírita do nosso estado. Edna Marcos Costa, Silmária Lima, Genilda Sobral, Jean, André Donato, André Luiz, Solange, Fernando Matias, Josefa, Fátima, Bela Silva, Francilene, sejam todos muito bem-vindos. Estamos com 85 pessoas ao vivo nesta live, que é uma produção do canal Seridó Espírita, que fica no interior do Rio Grande do Norte, com a parceria agora do canal da TV7 e também da Rede Amigo Espírita, com retransmissão pelo Núcleo Espírita Seara de Luz, pelo grupo Sementes de Cristo de Acari e pelo grupo de Espírita Bezerra de Menezes. Vamos continuar aqui com o Naldo. Temos uma questão até um pouco técnica, vamos dizer assim. A nossa amiga Genilda Sobral pergunta o seguinte: boa noite. Podemos guardar cinzas de nossos entes em nossa casa quando cremado? Eu estenderia um pouco a pergunta e qual é a visão do Espiritismo sobre a cremação? Eu vejo essa pergunta de forma muito recorrente na internet. Olha, é o seguinte, se lhe apetece guardar, que guarde, entendeu? Isso vai de cada um. Se você quer guardar para ter uma lembrança, uma saudade e manter aquela pessoa... É como quando perguntam para mim, olha, por que os católicos adoram os santos? Não adoram os santos. Eles têm imagem de santos para você ter uma lembrança, ou seja, você potencializar aquela lembrança daquele que você ama. Então, por exemplo, vai depender de cada pessoa. Se você deseja, não há nada de mal nisso, não. Qual é o problema em guardar, se deseja guardar? Eu desejo guardar, por exemplo, o óculos de Wesley, que é um amigo que quero lembrar dele através desse óculos. Não tem problema nenhum nisso, não. Entendeu? Então, essa questão de se eu devo ou não devo guardar, isso é uma questão de sentimento. O que não devemos proceder é com apego. Ou então, daqui a pouco, consulta aos mortos. Ai, meu Deus, eu vou já fazer uma oração aqui perto da imagem de fulano de tal, ver o que é que ele vai me orientar. Os espíritos não querem muito essa conversa, não. Cada um de nós aqui temos que nos resolver por aqui, por isso estamos encarnados. Então, se você não fazer daquilo um altar de idolatria, se for apenas pela questão do sentimento, da saudade que te traz, isso tanto faz você guardar a cinza, como você guardar uma roupa, como guardar um chapéu, até porque tudo é matéria elementar. Tudo é matéria elementar. Então, tanto faz você guardar a cinza como guardar o chapéu, entendeu? A matéria orgânica, quando ela se desfaz, ela vai novamente se formar outros corpos. O que a doutrina espírita recomenda é que você não faça disso um altar de idolatria. Que seja para um sentimento, para um pensamento agradável, sim. Para uma obsessão de um encarnado para um desencarnado, aí sim, aí complica a coisa. Por quê? Porque você pode, por exemplo, perturbar o espírito, porque se nos comunicamos, se a linguagem do espírito é o pensamento, à medida que você tem algo que potencializa aquele pensamento e perturba o espírito, aí é você prejudicando o andar da carruagem. O espírito está lá, tem que vivenciar a vida dele, dar continuidade, você tem que viver a sua aqui, e por aí dar continuidade também. Então, minha opinião pessoal, não vejo nada demais, pode guardar, pode não guardar, mas não vai fazer grande diferença se você
porque é como até o que predomina mesmo é a lembrança pelo pensamento. Então, se isso te apetece, se vai fazer você lembrar dele melhor, tudo bem, não há problema nenhum, ok? Essa questão da cremação, né? Essa questão da cremação, isso, a própria doutrina espírita recomenda que dê um tempinho, né? Porque isso varia muito de espírito para espírito. Depende muito do grau do espírito. Então, imaginemos que morrer é diferente de desencarnar. O corpo pode morrer, mas eu não ter completado o processo de desencarne. E quando que isso acontece? Pelo apego. Então, você imagine que você tem um ente dentro de casa que é muito apegado a tudo. Pelo efeito, se traz a origem da causa. Então, o indivíduo ele é muito apegado, é evidente que esse apego ao corpo pode, entendamos, cada caso é um caso. Nunca podemos fechar nada, porque cada ser humano é um mundo, cada espírito é um mundo. Pode-se acontecer de você, por exemplo, eu não sei quanto tempo leva para cremar, isso não é da minha alçada, mas, por exemplo, você desencarnou, cremou, e aí o espírito pode sim ter algum tipo de sofrimento baseado no apego que ele tinha. Mas vamos dizer que é um espírito completamente desapegado, que tem um nível de conhecimento já do espiritismo, da liberdade de espírito, não vai ter problema nenhum. Mas volto a dizer, isso vai depender de cada caso, né? Cada caso é um caso, ok? Pelo menos esse é o meu entendimento. França? Naldo já falou basicamente tudo. De qualquer forma, é o Espírito Emmanuel quem aconselha, se eu não me engano, no livro O Consolador, não tenho certeza agora, que no caso da cremação deveria aguardar em torno de 72 horas, em linhas gerais, certo? Mas voltamos, a questão sempre será o sentimento, sempre será a condição evolutiva do espírito. Nada que se trata de ser humano pode ser enquadrado, pode ser determinado, principalmente numericamente. Porque Naldo falou uma coisa aí que é fundamental. Desencarnar não é igual a morrer. Morrer é a cessação biológica dos órgãos físicos. A desencarnação é o processo de desligamento da matéria a partir de como a pessoa encarou em vida essa vinculação com a matéria e a influência que essa matéria proporcionou nas atitudes, se mais espirituais ou materiais. Então, mais uma vez, o sentimento e a condição evolutiva buscada pela criatura enquanto encarnada é o que vai determinar a situação. Porque os dois processos são, vamos dizer, se a gente imaginar que o espírito permanecesse vinculado à matéria aí, os dois são extremamente desagradáveis do ponto de vista de caso o espírito pudesse vir a sentir alguma sensação do processo aí, seja de decomposição natural pelo sepultamento ou da cremação. Muito bem. França, vamos continuar com você. Salatier Buzetti, ele coloca assim: pela nossa cultura, não é de se esperar que no dia de finados os nossos entes queridos desencarnados nos esperem no local de sua sepultura? Salatier, mais uma vez, vai depender da situação do espírito, e agora envolvendo até mais outras variáveis, né? Porque conforme a literatura apresenta, cada caso é um caso, não é? Por exemplo, o espírito André Luiz, no livro espírita chamado Nosso Lar, ele conta a história dele, que pelos primeiros 8 anos pós-desencarne, ele não teve condições de se deslocar para local nenhum, porque ele estava impotente no seu estágio espiritual de fazer esse deslocamento. Quer fosse para uma residência, quer fosse para o cemitério, ele não tinha, porque ele ficou numa região que ele denominou de umbral, que por N situações, só lendo o livro, a gente vai entender profundamente as razões que o conduziram até esse ambiente psíquico dele, mas nesse período inicial ele não tinha condições de, porventura,
deslocar-se até o cemitério no dia de finados. Então, cada situação é uma situação específica. Conforme nós falamos aqui na introdução, o próprio Livro dos Espíritos, em uma de suas respostas, afirma que nesse dia, nas necrópolis, nos cemitérios, a presença de espíritos é maior em virtude da atração que é feita pelo pensamento dos que estamos aqui. Por essa razão, certo? Então, aquele que tiver condições, aquele que puder ser conduzido até lá, às vezes até por um amigo espiritual, ou mesmo com sua autonomia espiritual, para reencontrar essa pessoa, e talvez naquele momento, assim, vamos dizer, de reclusão mental, através da oração, ele poder ter um contato mais próximo mente a mente, então ele vai aproveitar para fazer isso. Mas, às vezes, tem situações em que o espírito está impossibilitado de marcar presença no dia de finados, lá no seu túmulo. Naldo, eu queria que você acrescentasse na questão de França, e falasse um pouco também dessa coisa porque você estava falando lá no começo que realmente o sofrimento é real, né? A pessoa que estava com a gente ali desde sempre não vai estar mais no dia seguinte para o café da manhã e tal. Mas outro ponto importante nessa questão toda é essa visita ao túmulo, né? Como é que o espiritismo encara, então, fica livre, né? Essa coisa de, você pode visitar, se você estiver longe, será que você vai se sentir culpado porque não pode ir estar visitando, né, o túmulo? Como é essa coisa toda? Eu acredito que França até já deu uma dica mais ou menos do que eu vou responder. Entendamos o seguinte, se para o espírito o pensamento é tudo. Então, o lugar físico pouco importa. Pouco importa. Entendeu? Pouco importa. Então, vamos imaginar que você quer se deslocar até o cemitério. Ok. Mas quem disse que o espírito pode, muitas vezes, ir ao cemitério? Talvez ele não possa. Talvez ele não tenha. Talvez depende muito da condição do espírito. Porém, uma coisa é certa. O seu pensamento, a sua oração, vai chegar até ele. Isso é fato. O seu pensamento, a sua oração vai chegar até ele. Então, veja bem, se o espírito, que muitas vezes aproveita o indivíduo que quer ir até o cemitério, e pela atração do pensamento ele vai lá, nem sempre ele pode ir. Nem sempre os espíritos são livres para transitar onde desejam. Onde desejam. Tudo vai depender de sua condição. Porém, uma coisa é certa, e o Livro dos Espíritos vai dizer isso. Independente do local onde o espírito esteja, o pensamento, a oração vai chegar até ele. O pensamento através da oração. Entendeu? Ou a oração através do pensamento vai chegar até ele. Isso quer dizer que tanto faz você ir ao cemitério como não ir. Como não ir. Capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Transmissão da prece. Então, você onde estiver, você pensa, e à medida que pensa, é envolvido esse pensamento por um fluido e impulsionado pela vontade. Pela vontade. Então, por exemplo, tanto faz eu estar na minha casa, como estar no cemitério, na medida que eu penso naquele ente, esse pensamento é envolvido pelo fluido, pois todos nós estamos imersos em fluido, cósmico universal, esse pensamento é envolvido pelo fluido e impulsionado pela minha vontade. Pela minha vontade. Então, não importa onde ele esteja, porque vai dizer lá que tanto faz ele estar nesta como na outra, não importa onde ele esteja, o pensamento vai chegar até ele. Ele é o objeto do meu pensamento, impulsionado pela vontade, pela boa vontade. Então, por exemplo, para o espírita, nós respeitamos aquele que deseja ir até o cemitério, nós respeitamos tudo que a pessoa vai fazer. Se o espírito puder visitar e entender que ali se fortalece o pensamento, ele também vai. Mas digo a você que nem todos os espíritos podem transitar, isso é o que está na literatura espírita, e à medida que ele não puder transitar, tanto faz você ir como não ir,
porque o que vai predominar é o seu pensamento. Jesus já tratava disso quando ele dizia o quê? Olha, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Então, por exemplo, para que eu possa estar com Jesus, não necessariamente ou lembrar dele ou fazer alguma diferença, eu preciso estar no túmulo lá em Jerusalém, não é? Isso foi ele que disse. Não precisa você estar no túmulo em Jerusalém. Vai falando aí no meu nome, vai pensando em mim, que a gente se conecta de onde eu estiver. Eu vou emanar esses pensamentos, vou receber. Então, para a doutrina espírita, pelo menos o que diz a literatura, essa é a nossa visão em relação a ir ou deixar de ir. Não precisa se sentir mal. Por quê? Porque, entenda o seguinte, doutrina espírita é consoladora. E se a doutrina espírita é consoladora, ela não vai trazer nada que traga um sentimento de culpa, que pese sobre você. Pelo contrário, ela vai te libertar. Porque culpa não leva ninguém a nada. Porque, eu não pude ir para o cemitério dia 2 e agora o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada, gente. Chega na sua casa, chega onde você estiver, lembra daquela pessoa com carinho, com saudade, com alegria, emana bons pensamentos para ela, que pode ter certeza que vai ter uma valia fantástica em relação ao que você quer com ela, ok? Muito bem. Naldo, vou permanecer com você. Nós temos uma pergunta aqui, não diretamente ligada ao tema, mas tem a ver com o tema da morte. Val Gomes coloca a seguinte questão. E quando a pessoa tenha cometido suicídio recentemente, exatamente por sentir-se abandonado pela família? De fato, a família foi negligente nesse caso? Olha, antes de tudo, sem querer ofender ninguém, porque cada caso é um caso, o suicida, antes de tudo, ele é um egoísta. Um egoísta por quê? Porque, por exemplo, nesse caso aí em específico, vamos trabalhar esse caso. Ele foi abandonado pela família e pelo sentimento de angústia, ele entra nesse processo de desequilíbrio e comete suicídio. Mas, quando ele comete suicídio, ele também não está abandonando a família? Por exemplo, ele está observando nesse momento a dor que ele sente pelo abandono da família. Mas ele não para pensar no que Jesus fala, recomenda, olha, tu quer saber se a coisa vai funcionar bem? Para tu te coloca no lugar daquele que tu está fazendo, né? Não façais ao outro que não queira que o outro te faça. Então, veja bem, quando ele comete o suicídio levado pelo sentimento de angústia do abandono da família, ele está fazendo o mesmo. É evidente que quem comete suicídio não quer se matar, quer eliminar a dor. Então, de fato, ele está com uma dor muito profunda. Mas perceba que a consequência do ato dele vai gerar dor naqueles que ficam. Vai gerar dor naquele que fica. Então, ele tem um ato que ele deliberadamente pensa só em si, para aliviar a sua dor, sem observar a dor que ele vai causar naqueles que ficam. Ou seja, abandono e dor, o que ele está sentindo. Não é? Era só essa pergunta ou tinha mais alguma coisa? Eu acho que você estendeu um pouco a pergunta. Repete para mim, por favor. E quando a pessoa tenha cometido suicídio recentemente, exatamente por sentir-se abandonado pela família, será que a família foi negligente? O complemento era esse. Certo, a família foi negligente. Isso, cada caso é um caso, entendeu? Isso são os relacionamentos familiares. Cada caso é um caso. É evidente que se ele comete suicídio porque a família provocou isso, toda vez que você provoca o ato de alguém, embora esse ato seja egoísta, é evidente que você tem responsabilidade sobre isso. Porém, cada caso é um caso a se analisar. Porque muitas vezes o entendimento de um caso é totalmente diferente do outro. É como, por exemplo, eu quando induzo uma pessoa deliberadamente a cometer algum ato criminoso, eu tenho responsabilidade sobre esse ato. Então, se a família, por exemplo, sabia do potencial deste indivíduo de cometer suicídio, ela deveria ter tomado um pouco mais de cuidado, ela deveria ter tido um pouco mais de zelo.
porque a cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados apenas pelo diálogo. Então, se eu sei que na minha família tem alguém que tem potencial de cometer suicídio e, ao mesmo tempo, eu não ligo, eu não dou atenção, alguma responsabilidade eu vou ter sobre aquele indivíduo. Por quê? O que é a família? A família é um modelo de sociedade em miniatura que Deus formatou. Então, existe um propósito da família. E qual é? Um deles é o zelo de um pelo outro para que a gente possa progredir todo mundo junto. Então, todo mundo tem responsabilidade sobre todo mundo dentro da família. Ah, não é pai sobre mãe, sobre filho. Não, é todo mundo, é tio sobre filho. Então, nesse caso, em específico, uma análise de que se a família foi negligente, há responsabilidade da família. Agora, o sentimento de culpa da família não vai contribuir com nada. Eu errei, não tem mais o que fazer, a única coisa que eu posso fazer é corrigir meu erro. Como é que eu corrijo meu erro? Não agindo mais da forma como agi e tentando ali corrigir aquele ato. A culpa não vai levar a nada. A culpa só piora. A culpa só piora. Pedro traiu Jesus. Andou muito tempo com esse peso, mas ele fez disso aí um sentimento de culpa? Não, ele dizia claramente para os outros, olha, mas foi você que traiu Jesus? Sim, foi, e eu estou aqui trabalhando para não fazer igual e vocês não façam também não. Então ele pegou o sentimento de culpa, tirou de lado, pegou toda aquela força que ele angariou e botou a bola para frente. Então não adianta a família ficar angustiada, e se a gente tivesse uma... Não adianta, o espírito agora continua do outro lado e você precisa zelar por ele. E não agir mais da forma como agiu para não ter a consequência que teve. Muito bem. Meus amigos, nós já estamos às 20h45, né? Vamos nos encaminhar aqui para a última pergunta e, em seguida, as considerações finais dos nossos amigos, agradecendo a audiência de todos vocês. A proposta desse canal é de ser um ambiente interativo com a participação de vocês e que nós possamos realmente discutir esses temas importantes da doutrina espírita e utilizá-los para esse nosso autoconhecimento, porque o verdadeiro conhecimento liberta. França, Valdomiro Silva coloca o seguinte: um amigo que já fez o desencarne pode vir receber seu amigo logo que ele morra, ou avise ele que ele vai morrer e o prepare para a passagem? A questão bem semelhante também de Neto Oliveira, que coloca assim: sonhei com um amigo falecido. No sonho perguntei o que fazia por aqui, já que estava morto. Ele disse que veio dar um passeio aqui e resolveu visitar os amigos. 3 dias depois, a mãe dele faleceu. França. Maravilha, maravilha. E vocês aí já contaram a história fabulosa da imortalidade, né? A primeira pergunta: tudo que você falou é possível. Tudo que você falou é possível. É possível ser recebido por um amigo. É possível, dependendo da minha condição, que ele venha de alguma forma durante o sono físico, principalmente, que é o momento em que a alma está mais emancipada, mais liberta e pode ter esse contato com o mundo espiritual e com os nossos amigos que já partiram antes de nós de forma mais plena, embora que a gente possa não lembrar totalmente desse contato, mas vai ficar algo em nosso coração, como se fosse assim, uma esperança e uma segurança de ser recebido por essa pessoa querida do outro lado. E tem alegria maior? Pense aí, meu amigo Valdomiro, imagine, tem alegria maior? Realmente, isso é uma possibilidade que a doutrina espírita nos abre de forma ampla, direta e simples. A vida continua mesmo. Os reencontros entre amigos, a preparação, a recepção, tudo isso é magnífico e consolador. E a segunda, Wesley, que a segunda é bem mais extensa, aí eu não sonhei com um amigo falecido, no sonho eu perguntei o que fazia por aqui, já que estava morto. E ele disse que veio dar um passeio aqui e resolveu visitar os amigos. 3 dias depois, a mãe dele faleceu. Maravilha. Algo também absolutamente possível e relativamente comum, certo? Ele já havia desencarnado, vocês bateram um papo durante o sono, certo?
Quando ele disse, você fez uma pergunta muito bem feita também, meu amigo, você já, né, morreu? Como é que tá por aqui? Veio fazer o quê? E ele respondeu, estava com saudade de algumas pessoas e vim dar um passeio. E provavelmente, como a sua mãe só faltava 3 dias para ela partir, e se ele já estava nessa condição de fazer parte aí dessa equipe que estava preparando os trâmites desencarnatórios de sua mãe, ele aproveitou, veio fazer parte desse grupo que preparou a morte, a partida de sua mãe, querida, que provavelmente nessas circunstâncias ele também estava a recepcioná-la, não é? E aproveitou, visitou os amigos. E como você estava aí no momento do sono, em que o espírito, mesmo encarnado, se desloca temporariamente do corpo, embora permaneça preso aí por mecanismos perispirituais, certo? Que é um cordão fluídico que o espiritismo apresenta, mas teve a oportunidade de conversar com ele e trazer principalmente para a consciência, quando acordou, esse contato tão maravilhoso e que nos dá tanta esperança nessa permanência junto dos amigos após a morte. E mesmo antes de morrer, a possibilidade desse contato durante o sono, que recarrega as nossas baterias, nos trazendo tranquilidade e naturalidade para um processo futuro de desencarne nosso, por exemplo. Maravilha. Então, meus amigos, estamos aqui 12 para as 9. Né? Ao final, a gente vai trazer mais um momento de arte espírita, uma canção totalmente potiguar, um poema de Alta de Souza, que é essa poetisa maravilhosa, poetisa macaibense, aqui do Rio Grande do Norte, e que escreveu dezenas e dezenas de poemas psicografados pelo querido Chico Xavier. E a música foi feita por o amigo Hércules Bruno, que também do Movimento Espírito Norte-Rio-Grandense. Mas eu quero abrir aqui, então, para as considerações finais dos nossos dois amigos, agradecendo a grande contribuição, a disponibilidade e a parceria de vocês com esse canal, porque não é a primeira vez que vocês participam do Café com Kardec e Amigos e também das outras atividades que o canal Seridó Espírita transmite. Naldo Vicente, meu querido amigo, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Amigo, a nossa modesta, né, participação, que é muito bacana, porque quando você participa de atividades como essa, você tanto oferece um pouco daquilo que conhece, como também aprende, né? Isso é muito bacana. Então, hoje eu aprendi um pouco com França, outro dia eu aprendi um pouco com o Geilson, e assim vai. Essa maravilha que é a doutrina dos espíritos, onde a gente ensina e vai aprendendo, e vai aprendendo, e vai ensinando, e é tudo muito bacana. O tema da noite de hoje, ele foi muito, muito bacana mesmo, porque o Dia dos Mortos, né? E o Dia dos Vivos, né? Então, quando Jesus disse que Deus é o Deus dos vivos, ele não estava de brincadeira. Todos nós, independente de onde estivermos, né, do trânsito em que estivermos vivenciando, seja aqui na matéria, seja fora dela, nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Mas eu gostaria de lembrar do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele é algo que transcende essa dimensão, que transcende essa vida física. E por quê? Porque ele propõe a educação pela diversidade, ele propõe a educação para o espírito, ele propõe a educação para a imortalidade da alma, ele propõe a educação para a individualidade do espírito, quando ele está lá no Monte Tabor. Então, quando a gente traz Jesus para o nosso meio acadêmico, que a gente vai aprendendo com ele, aprendendo sobre a imortalidade, aprendendo sobre como conviver, como viver, não só com aqueles que estão conosco aqui transitando no mundo físico, mas também conviver com aqueles que estão do outro lado. Por quê? Porque você imagine que se nós temos hoje o conhecimento da ferramenta do pensamento, que nós
Não lembremos daqueles que estão do outro lado, que não fazem mais parte do convívio físico, apenas no dia de finado. Como França bem lembrou, finado, olha que coisa, fim. Não tem nada de fim. Hoje é o aniversário daquele que retornou para casa é o aniversário de volta. É o aniversário de volta. Se aqui é o aniversário da despedida, lá é o aniversário da chegada. Então perceba que quando Jesus ele propõe a educação para essa diversidade, ele vai dizer sempre de que na casa do Pai tem muitas moradas, que ele voltou para lá, então é como se a gente tivesse que lembrar de Jesus apenas dia de finado. Então, se a proposta é que lembremos de Jesus todos os dias, que a gente traga o evangelho dele como terapia, por que não lembrar daqueles que conviveram com a gente? Por que não lembrar da melhor maneira? Por que essa saudade tem que ser ruim, penosa? Não, ela tem que ser boa, tem que ser alegre. Quando eu lembro de Alisson, Wesley, Oliveira, eu lembro das melhores coisas, que é comida, que a gente come muito. Então, que a gente também lembre assim daqueles que estão do outro lado, daquele que foi bacana conviver com ele, que eu vou conviver de novo. É tudo isso que Jesus propõe em seu evangelho, que a gente não se limite a esse mundo físico. Se fosse assim, ele não teria dito que muitas coisas teria que dizer, mas não podia, porque a gente ainda não tinha entendimento. Agora temos a doutrina dos Espíritos, esse Consolador, que faz com que compreendamos que não é necessário que a gente chegue a um dia por ano para lembrar daqueles que viveram conosco, que pavimentaram as estradas para nós, que a gente só vai estar aqui por causa deles. Então que a gente possa lembrar todos os dias e que todos os dias a gente possa comemorar os relacionamentos, seja físico, seja com o mundo dos espíritos, seja com todos. É assim que a gente gostaria de finalizar e agradecer pelo convite e pela participação. Maravilha, meu amigo. Estarás sempre por aqui com a gente. França, e nos 48 do segundo tempo, nós temos uma pergunta interessante aqui da Juliana Gomes, e eu queria que você comentasse ela e em seguida você faz as suas considerações finais. Ela diz o seguinte: quando sinto muita saudade da minha mãe, peço a Deus permissão para que a mãe, para que a vê no meu sonho, e sempre acontece. Quando faço esse pedido, eu a estou prejudicando? Quando eu faço o pedido para ver ela no meu sonho? De jeito nenhum, Juliana, certo? A não ser que, porventura, esse pedido fosse feito assim com um certo desespero e um apego exagerado e essa vontade de que sua mãe permanecesse mais aqui ao seu lado, né, indefinidamente, como se ela ainda estivesse aqui na carne. Mas se você pede e tem esse sonho tranquilo com ela, não tem problema nenhum, né? Porque nós sabemos também que quando alguns partem e outros ficam, é porque é necessário dar sequência daqueles que partiram na sua caminhada espiritual e os que ficaram também e seguindo o seu caminho, viu? Mas se esse pedido está sendo feito com o sentimento apenas de matar uma saudadezinha, sabe? Não tem problema nenhum que isso aconteça, tá certo? Meus amigos, eu queria agradecer o convite, né, e esse compartilhamento com o meu querido Naldo, com que eu já aprendi tanto aí nessa caminhada espírita com a sua conversa, sempre muito agradável. Eu queria concluir lembrando assim, eu sou de uma cidade muito pequena, certo? Que mesmo agora, no século XXI, ela só tem 3.000 habitantes. Então eu gosto muito, por exemplo, dia de finados, quando eu vou lá, aí eu vou mesmo lá no cemitério e eu ando. 90% dos túmulos eu conheço as pessoas. E de alguma forma convivi com elas, certo? Em várias fases da minha vida. E eu acho muito interessante. Eu digo, meu Deus, quanta gente já foi, pessoas que eu convivi, pessoas de quem eu guardo lembranças maravilhosas. Eu fico imaginando, rapaz, a gente pode fazer aí um reencontro maravilhoso com cada uma dessas criaturas que partiram porque estão absolutamente vivas, partiram, estão com saudade da gente também, e vai ser uma festa maravilhosa, o reencontro com cada um desses amigos e irmãos maravilhosos que partiram. Essa é a vida, porque ela segue sempre.
Maravilha, meus amigos. É tão lindo, é tão esclarecedor falar de espiritismo, essa doutrina consoladora. E eu vou trazer aqui, para encerrar o nosso momento, um poema belíssimo da querida Alta de Souza, nossa poetisa potiguar, psicografado pelo Chico Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. E que realmente essa psicografia, segundo consta, foi realizada num cemitério, quando um padre abordou o Chico e perguntou se ele realmente tinha contato com o mundo espiritual e se ele poderia receber uma mensagem. E Alta de Souza enviou esse lindo poema, e que foi musicado pelo Hércules Bruno, e está gravado aí pelo Grupo AME, pelo Grupo Amigos e Canções. Agradecendo a Clara Moniz, que está aqui nos bastidores fazendo a operação da live, Naldo, França, todos os amigos, os parceiros, a Rede Amiga Espírita, TV7, Grupo Sementes de Cristo, Núcleo Espírita Seara de Luz, Grupo Bezerra de Menezes de Parelhas, e todos vocês que estão presentes neste momento de esclarecimento e de reflexão. Estamos com 77 pessoas ao vivo, queremos agradecer a participação de todos vocês, e vamos lá com Alta de Souza e Hércules Bruno. Ela diz assim: o sino plange em terna suavidade no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves do altar em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas a alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Adeus, 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 adeus. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem na paz e até a próxima.